Acho que não é surpresa pra ninguém que não é tão fácil simplesmente pegar um avião e literalmente voar até o Polo Sul, também conhecido como Antártica. Claro, existem aeroportos por lá, mas eles não são realmente preparados para voos comerciais. Então a maioria das pessoas vai até o Aeroporto Internacional de Punta Arenas, no sul da Patagônia, no Chile, e depois pega um barco se quiser ver alguns pinguins. Mas não só é difícil voar para lá, como é ainda mais difícil voar por cima de lá. Quando se está voando a 9.000 metros de altitude, provavelmente nem pensa muito no que está acontecendo lá embaixo, mas é bem incomum que voos passem diretamente sobre o Polo Sul, e aviões cruzando a Antártica também são bem raros. Tecnicamente, isso é possível. Eu já mencionei que existem aeroportos por lá, né? Mas mesmo assim, a infraestrutura por lá ainda é super limitada. Simplesmente não há aeroportos ou postos de abastecimento suficientes para dar suporte a voos comerciais regulares, o que torna complicado operar numa área tão remota. Além disso, só há um punhado de voos de carga e transporte especializados que entram e saem. E eles existem para atender aquelas poucas pessoas que realmente vivem na Antártica. E ainda tem o clima, que aumenta os custos. O exemplo mais simples é que os pilotos lá precisam de um treinamento especial, que custa dinheiro, tudo por causa do clima. Outro obstáculo é algo chamado EPLPS. Essas regras determinam até que distância aviões bimotor podem voar de um aeroporto. Como há tão poucos aeroportos na Antártica, é difícil para os pilotos seguirem essas regulamentações. Historicamente, o ETLP se tornava praticamente impossível voar perto ou sobre o Polo Sul. Enquanto o voo sobre terra tem vários aeroportos para escolher, a Antártica é um jogo completamente diferente. Hoje em dia, algumas aeronaves podem voar até 330 minutos ou, em casos raros, até 370 minutos de um aeroporto. Mas mesmo com esses limites estendidos, certas partes do espaço aéreo acima da Antártica ainda são perdidas. Ainda assim, no fim das contas, isso talvez nem seja um grande problema. Os mais curiosos de vocês já devem ter pesquisado no Google e descoberto que realmente existem companhias aéreas antárticas. Por favor, não julgue rápido e não diga que eu estava errado ao dizer o quanto é difícil voar até o Polo Sul. Deixa eu te explicar direitinho. A Antarctic Airways se apresenta como o voo transcontinental mais exclusivo do mundo, mas não pense que você pode simplesmente chegar e comprar uma passagem a qualquer momento. Para começar, a Antarctic Airways opera principalmente voos para a ilha King George de dezembro a março, ou seja, não é o ano todo. Mas existem muitos outros motivos que tornam esses voos únicos. Se você fuçar o site deles, vai ver que tem duas opções: passar um dia inteiro na Antártica ou viver uma aventura com pernoite. Os preços começam em $5.500 para um passeio de um dia e chegam a $6.500 para quem quer passar a noite. E se você estiver pensando em fretar um voo particular, prepare-se para desembolsar uma boa grana. Dizem que o valor inicial gira em torno de $125 mil. Claro, é um preço salgado comparado ao de um cruzeiro comum atravessando a passagem de Drake, mas olha só, é cerca de 20 vezes mais rápido. Um navio de cruzeiro leva 2 dias saindo do Chile, enquanto o Antarctic Airways te leva até lá em apenas 2 horas. As viagens aéreas para a Antártica são bem limitadas, provavelmente por causa dos altos custos, do número restrito de assentos e dos desafios logísticos de voar para um lugar tão remoto. Além disso, os voos costumam atrasar por causa do mau tempo. A maioria dos viajantes prefere fazer um bate-volta ou passar uma noite na ilha King George, geralmente a bordo de pequenas aeronaves Beechcraft King Air 300. A experiência normalmente inclui uma caminhada até uma estação de pesquisa e um passeio de barco para ver colônias de pinguins próximas, mas isso é só o começo do que a Antártica tem a oferecer. Mas assim que você embarca na Antarctic Airways, percebe que é como um voo normal, só que em um avião menor. Você vai receber refeições que já receberam avaliações bem positivas. Inclusive, tem fotos circulando na internet mostrando a comida e sinceramente parece incrível. Quem já viveu essa experiência diz que é luxuosa, mas sem frescura. Você vai receber uma variedade de carnes e queijos, além de delícias como tiramisu, salada de salmão, um único chocolate After Eight e uma seleção de balas Quality Street. Hoje em dia, tudo pode parecer legal e seguro, mas antigamente aconteceram alguns eventos bem trágicos. No dia 28 de novembro de 1979, o voo 901 da Air New Zealand colidiu tragicamente com o Monte Erebus, na ilha Ross, na Antártica.
Infelizmente, todos os 237 passageiros e 20 tripulantes a bordo perderam a vida naquele dia. Desde 1977, a Air New Zealand vinha realizando voos panorâmicos regulares sobre a Antártica. Esse voo específico decolou do aeroporto de Auckland pela manhã, com planos de passar várias horas explorando a deslumbrante paisagem antártica antes de retornar para Auckland via Christchurch naquela noite. Inicialmente, a investigação sobre o incidente apontou erro do piloto. No entanto, a crescente preocupação pública levou à criação de uma comissão real de inquérito para uma investigação mais aprofundada. A comissão concluiu que o acidente ocorreu principalmente devido a uma alteração nas coordenadas da rota de voo feita na noite anterior, da qual a tripulação não foi informada. Como resultado, em vez de serem guiados pelo computador pelo Estreito de McMurdo, como acreditavam, a aeronave foi redirecionada por engano em direção ao Monte Erebus. De certa forma, esse voo se parece com os atuais passeios de um dia pela Antártica. O voo 901 era divulgado como uma aventura turística única, com um guia especializado na Antártica que destacava vários pontos cênicos e marcos pelo sistema de som do avião, enquanto os passageiros aproveitavam um passeio em baixa altitude pelo Estreito de McMurdo. Esses voos funcionavam como excursões de um dia, decolando da Nova Zelândia e retornando no mesmo dia. O avião partia do aeroporto internacional de Auckland às 8 horas da manhã, com o objetivo de pousar na Antártica, e o retorno estava programado para o aeroporto internacional de Christchurch às 19 horas. A viagem total cobria cerca de 8.630 quilômetros, incluindo uma parada de 45 minutos em Christchurch para reabastecimento e troca de tripulação antes de completar os últimos 747 quilômetros de volta a Auckland, chegando às 9 da noite. Em novembro de 1979, as passagens para esses voos custavam $359 por pessoa, o que equivale a mais de $2.150 nos valores de hoje. De qualquer forma, essa tragédia não é o motivo pelo qual aviões não sobrevoam o Polo Sul. Os culpados são o clima, as regras, ETOPS e os pinguins. Aquelas criaturinhas simpáticas. Simpáticas, segundo os pesquisadores. Sem predadores naturais em terra, todos eles estão na água. Eles não têm realmente medo de pessoas e, na verdade, parecem até gostar da nossa companhia. O Polo Sul é completamente desabitado e cheio de pinguins, o que torna bem complicado construir qualquer coisa por lá. Aliás, o Polo Norte realmente permite que aviões voem sobre ele. Não faz muito tempo havia voos diretos de Copenhague tanto para Los Angeles quanto para Tóquio, operados pela SAS, e eles passavam bem por cima do Polo Norte. Outras companhias aéreas também aderiram. Por exemplo, a Emirates tinha um voo de Dubai para Los Angeles que fazia o mesmo trajeto. A diferença no tráfego aéreo entre os dois polos basicamente se resume a onde as pessoas vivem e a quantidade de terra existente. Cerca de 88 a 90% da população mundial vive no hemisfério norte, enquanto apenas 10 a 12% chamam o hemisfério sul de lá. A maioria das pessoas no sul está concentrada ao redor do Equador, em lugares como Indonésia, África Central e Brasil. Quando se trata de voos em direção ao Polo Sul, as opções são bem limitadas. Basicamente, existem rotas conectando a Nova Zelândia e a Austrália, partes do sul da América do Sul e alguns pontos no sul da África, especialmente a África do Sul. Na verdade, não existem voos diretos sobre o Polo Sul, embora alguns voos possam chegar perto da Antártica. Uma rota possível poderia ligar Auckland, na Nova Zelândia, à Cidade do Cabo, na África do Sul, mas atualmente não há voos regulares para esse trajeto. Os poucos voos que chegaram perto da Antártica são operados pela Qantas e pela Latam Airlines, ligando a Austrália a Buenos Aires e Santiago do Chile. Em 2021, a Qantas fez um grande desvio sobre partes da Antártica em um voo de Buenos Aires para Darwin. Em julho de 2023, eles ajustaram uma rota mais próxima do continente para evitar ventos contrários fortes em uma viagem de Santiago a Sydney. Há muitas maneiras de tornar os aviões mais seguros. Por exemplo, eles poderiam ter assentos ejetores para que todos os passageiros pudessem ser resgatados. Na realidade, porém, isso é muito mais difícil do que parece. Se houvesse assentos ejetores, sua viagem seria muito diferente. Todos teriam que ser amarrados em um assento com um cinto para garantir que não cairiam. Depois, seria necessário usar uma máscara de oxigênio durante todo o voo. Uma emergência pode ocorrer a qualquer momento. Além disso, a ejeção em si é uma grande pressão sobre seu corpo. Mesmo os pilotos de caça que estão fisicamente preparados ainda podem sofrer lesões graves.
Para uma pessoa comum, esse processo não seria seguro. Portanto, por mais legal que pareça, os assentos ejetáveis não são muito práticos e, na verdade, são bastante perigosos. Ok, pelo menos eles poderiam ter um paraquedas para cada passageiro, mas isso também não seria muito útil. Parece que os paraquedas podem salvar muitas vidas. Em primeiro lugar, tê-los não é eficiente, eles são caros e pesados. Portanto, um avião precisaria queimar mais combustível durante o voo se houvesse paraquedas a bordo. No entanto, tudo isso valeria a pena se os paraquedas pudessem fazer uma diferença real na segurança das pessoas, mas não é possível. Os aviões comerciais não são projetados de forma que seja seguro saltar deles, especialmente com algumas centenas de pessoas a bordo. Além disso, os passageiros não são treinados para usá-los. Imagine que há uma emergência. O avião está caindo e 200 pessoas estão tentando lidar com paraquedas pela primeira vez em suas vidas. Seria uma bagunça total. Por fim, não é seguro pular das grandes altitudes em que os aviões voam. Portanto, máscaras de oxigênio, coletes salva-vidas e botes são os melhores equipamentos para salvar vidas, e todos os aviões os têm. Você conhece aqueles motores enormes que os aviões têm sob as asas? Sim, olhe para eles. Não parecem nada seguros. Os pássaros podem ser sugados para ali dentro, e isso realmente acontece. Eles poderiam pelo menos colocar uma grade na frente das turbinas para evitar que os pássaros entrem nelas. Acontece que esses motores puxam enormes quantidades de ar para dentro de si, o que é fundamental para que funcionem adequadamente. Quanto mais ar é engolido, mais ar é comprimido, misturado com combustível e queimado. E então, mais ar é empurrado para fora do outro lado, mantendo o avião em movimento. Uma cobertura na parte dianteira seria uma barreira, reduzindo significativamente o influxo de ar, que é crucial para o funcionamento adequado dos motores, e isso colocaria os passageiros em perigo. Mas não fique muito chateado. Os pássaros voam muito mais baixo do que os aviões, portanto, eles só correm perigo por alguns minutos no início do voo, enquanto o avião está subindo de altitude e, no final, quando o avião está pousando. Portanto, pouquíssimos deles chegam a ser puxados e, se isso acontecer, nunca será uma ameaça à segurança dos motores ou dos passageiros. Os aviões também não mudam as marchas como os carros, portanto, tecnicamente, não podem andar para trás. O motivo disso é que os aviões não precisam andar para trás. Eles podem simplesmente dar meia volta e seguir na direção oposta, mas de frente. O único momento em que eles precisam andar para trás é quando precisam chegar ao portão de embarque. E para esses momentos há ajuda. Tratores de recuo. Esses são pequenos veículos que podem se conectar a aviões e movê-los na direção necessária. Fique atento a eles na próxima vez que voar. Mas tecnicamente falando, os aviões podem retroceder se os motores começarem a empurrar o ar para frente em vez de para trás. Mas isso é muito perigoso para todos os envolvidos. Um dos poucos casos em que eles fazem isso é durante o pouso, para ajudar a desacelerar o avião. Há câmeras na parte externa que permitem que os pilotos naveguem melhor pelas pistas de taxiamento. Elas são especialmente úteis durante manobras complicadas. Mas você sabia que também existem câmeras nas cabines dos aviões? Pode ficar tranquilo, não há câmeras nos banheiros. Mas sim, elas estão lá na cabine, e apenas por motivos de segurança. Os comissários de bordo monitoram para ver o que não é visível de seus próprios assentos. É claro que os comissários de bordo podem verificar tudo apenas andando pela cabine, e é exatamente isso que eles fazem na maioria das vezes. Portanto, as câmeras são usadas principalmente durante a decolagem e a aterrissagem, quando todos, inclusive os comissários de bordo, devem se sentar, pois essas são as etapas mais perigosas de um voo. Observe que é exatamente durante esses estágios que as regras são particularmente rígidas. Todos os dispositivos eletrônicos devem ser desligados ou colocados no modo avião, e os dispositivos eletrônicos grandes devem ser guardados. As cortinas das janelas devem ser levantadas e as mesas dobradas. Os assentos devem ser colocados na posição vertical. É necessário colocar o cinto de segurança e assim por diante. Tudo isso é feito para a segurança e para garantir a evacuação rápida em caso de emergência. Então vamos discutir essas regras. O modo avião nos dispositivos eletrônicos é importante para garantir que os sinais transmitidos pelos dispositivos não interfiram nos sistemas eletrônicos do avião. Se interferirem, eles bloquearão a frequência de rádio de que os pilotos precisam para receber suas instruções. Você se lembra daquele som de clique que um alto-falante faz logo antes de o seu celular receber uma chamada se os dois aparelhos estiverem próximos? Esse é o som que os pilotos podem ouvir ao se comunicarem com o controle de tráfego aéreo. Guardar dispositivos grandes, como laptops, é importante porque eles podem se transformar em obstáculos se você precisar sair rapidamente do avião em caso de emergência. Todos os caminhos devem estar o mais desobstruídos possível.
É por isso que tudo deve ser guardado, os assentos endireitados e as mesas dobradas. Não deve haver nada bloqueando o caminho de ninguém. E por fim, as persianas das janelas. As luzes do avião também são desligadas. Essas duas coisas são feitas para que seus olhos se acostumem com a luz natural do lado de fora da aeronave. Imagine, é noite, acontece alguma emergência e as luzes que foram deixadas acesas se apagam de repente. As pessoas precisam sair o mais rápido possível, mas seus olhos ainda não se acostumaram com o escuro e não conseguem ver nada. Isso atrasará todo mundo. Se as luzes internas estiverem apagadas, as pessoas se acostumarão com a escuridão e poderão evacuar o avião mais rapidamente. O mesmo vale para as persianas das janelas. Se for dia e elas estiverem levantadas, as pessoas estarão acostumadas com a luz externa e poderão evacuar mais rapidamente. Outro motivo é que, quando as persianas são levantadas durante o pouso, as pessoas do lado de fora podem ver o que está acontecendo dentro do avião. Por exemplo, se há fogo ou fumaça e onde exatamente. Dessa forma, eles podem planejar melhor o processo de evacuação. Além disso, você deve ter notado triângulos pretos desenhados acima de algumas janelas do avião. Esses triângulos marcam os assentos de onde se tem a melhor visão das asas do avião. Isso é necessário para que a tripulação encontre o local o mais rápido possível se, em caso de emergência, precisar inspecionar os motores, os slats ou os flaps. Esse pequeno triângulo economiza muito tempo para a tripulação do avião. Falamos muito sobre emergências, mas elas realmente não acontecem com frequência. É mais perigoso dirigir um carro do que voar de avião, e a maioria de nós entra no carro todos os dias. No entanto, o medo de voar ainda está muito presente, e as pessoas podem se tornar supersticiosas. Em muitas culturas, o número 13 é considerado azarado. Portanto, as empresas de aviação que costumam voar para esses destinos simplesmente omitem a fileira 13. É algo simples de fazer, mas pode poupar alguns passageiros ansiosos que por acaso estejam sentados na fileira 13. Em outras culturas, como na Itália, o 17 é o número do azar, e alguns aviões não têm as fileiras 13 e 17. Em aviões que voam para a China, é possível omitir a fileira 14. Nosso tempo estimado de voo hoje será de 3 dias. Os futuros passageiros da aeronave mais longa do mundo, o Airlander 10, não chegarão rapidamente a seus destinos, mas certamente o farão com estilo. Apelidado de iate voador, esse dirigível terá suítes de luxo, um bar de altitude a bordo e piso de vidro com vista de horizonte a horizonte. O Airlander 10 nem mesmo precisará de um aeroporto. Ele pode decolar e aterrissar de qualquer superfície plana, seja terra, areia, água ou gelo, usando patins pneumáticos. Ele também será amigável ao meio ambiente, com menos emissões, e deve se tornar a forma mais segura de viagem aérea. Essa maravilha da engenharia de 91 metros de comprimento é parte dirigível, parte helicóptero e parte avião. Outras aeronaves usam um dos vários métodos para manter o voo: flutuabilidade, impulso vertical ou sustentação. Dirigíveis, helicópteros e aviões dependem principalmente da flutuabilidade, do impulso vertical e da sustentação, respectivamente. Mas nosso avião-balão incorpora todos esses 3 princípios. Primeiro vem a flutuabilidade. O Airlander usa uma quantidade enorme de hélio, um material menos denso que o ar. Ele ajuda aeronaves como dirigíveis e zeppelins a decolar, da mesma forma que um balão cheio de hélio sobe. E como o hélio é flutuante por si só, nosso herói pode flutuar sem esforço. O Airlander armazena seu hélio em vários compartimentos para maior segurança e também tem 4 motores de 325 cavalos de potência e requer muito menos energia em comparação com aeronaves convencionais como o Boeing 787, o que o torna mais eficiente em termos de energia. Mas essa aeronave flutuante tem uma carga útil limitada, de até 10 toneladas. Seus construtores poderiam simplesmente aumentar o casco para colocar mais hélio nele, mas nosso avião já é o mais volumoso do mundo, então isso seria demais. Para ajudar com isso, o Airlander 10 é equipado com 2 propulsores verticais, como os dos helicópteros. Eles direcionam o ar para baixo, elevando a aeronave. Além disso, há a sustentação, que desempenha um papel fundamental na aerodinâmica do voo. Para obter a elevação, é necessário que o ar passe por cima e ao redor da asa, criando uma força. Embora o Airlander possa não ter motores monstruosos como os de um grande avião a jato, seu enorme casco oferece muito espaço para o ar fazer seu trabalho e ajudá-lo a decolar.
Essa aeronave híbrida exclusiva já realizou várias viagens de teste bem-sucedidas, portanto você pode considerá-la uma coisa real. Ela será como um Transformer personalizável, boa para viagens de passageiros, transporte de carga, operações de voo prolongadas ou objetivos científicos. Algumas de suas configurações serão capazes de permanecer em voo por até 5 dias sem parar. Isso poderia ser realmente útil para missões de pesquisa. Além disso, os projetistas planejam construir um Airlander ainda maior, com capacidade para 50 toneladas de carga útil. Nos primórdios da aviação, não havia simulações computadorizadas para testar o projeto, por isso foram construídos alguns modelos de aviões bem malucos. O designer italiano Gianni Caproni queria criar uma aeronave para transportar 100 passageiros através do Atlântico com conforto e estilo. Sua criação, o K-60, tinha 9 asas dispostas em 3 conjuntos de 3. Tinha 8 motores, todos operados por mecânicos durante o voo. Havia janelas panorâmicas em ambos os lados da longa cabine para que os passageiros sentados em 2 fileiras largas pudessem apreciar a vista do mundo lá embaixo. Ele tinha um nariz arredondado, uma cabine de comando integral e um casco de hidroavião aerodinâmico. Quando o avião ficou pronto, o piloto estava fazendo testes no Lago Maggiore para equilibrar o hidroavião. Aí, provavelmente havia um barco em seu caminho, ou o piloto foi rápido demais e o avião decolou quando não deveria. Ele se quebrou. Quando o Caproni chegou ao lago, o piloto já havia sido resgatado, mas tentar retirar os destroços só piorou as coisas. Assim, o avião nunca chegou a cruzar o Atlântico. Os engenheiros franceses foram ainda mais longe e projetaram um avião com um corpo inspirado em pássaros e o batizaram de canard, ou pato em francês. Ele tinha um motor a vapor para acionar uma única hélice de trator na parte dianteira de seu corpo roliço. O piloto e o trem de pouso eram presos por cabos e uma estrutura sob o corpo. Essa aeronave de aparência estranha tinha um nome oficial, Vought V-173, mas todos se lembravam dela como panqueca voadora, devido ao seu formato de pires. Esse projeto deveria possibilitar o pouso e a decolagem em áreas apertadas, onde os aviões comuns não cabiam. O protótipo foi um sucesso com baixas velocidades de decolagem e pouso, e o design em forma de disco ajudou a gerar sustentação. Os engenheiros receberam financiamento para uma versão aprimorada, mas ela veio com falhas. Quando elas foram corrigidas, não havia mais necessidade desse avião peculiar. O engenheiro aeronáutico alemão Alexander Lippisch criou o Aerodyne. Ele se parecia com a parte traseira de um avião depois de cortado ao meio, mas podia voar por conta própria. Era considerado uma aeronave de decolagem e aterrissagem vertical, do mesmo grupo dos helicópteros. Ele combinava sustentação e empuxo usando uma única unidade e um canal de fluxo, como um ventilador com dutos. Os flaps na extremidade do ventilador desviavam o ar que saía. O primeiro voo do Dornier Aerodyne decolou em 1972. Embora tenha sido um sucesso, as autoridades perderam o interesse no projeto e o arquivaram. O Pregnant Guppy, também conhecido como Frankenplane por ter sido feito de partes de outros aviões, ajudou a NASA em seu caminho para a Lua. Na década de 1960, eles tinham problemas para transportar foguetes da costa oeste para o Cabo Canaveral, na Flórida. Levá-los por água através do Canal do Panamá levava de 2 a 3 semanas, e as peças frágeis chegavam amassadas e corroídas. Foi então que John Conroy encontrou uma solução. Seu amigo tinha Boeings que ele havia comprado, mas que não tinha encontrado uso para eles. Conroy decidiu modificar os aviões acrescentando um compartimento de carga maior na parte superior da fuselagem. Ele não recebeu financiamento da NASA para sua ideia, mas nunca desistiu e hipotecou sua própria casa, vendeu seu carro e investiu todas as suas economias em seu projeto para provar que daria certo. Ele pegou emprestado combustível para levar o protótipo até o Alabama. O avião voou perfeitamente e impressionou a todos. O Super Guppy, como começaram a chamá-lo, estava transportando com sucesso estágios de foguetes para o programa Gemini da NASA. Conroy construiu um total de 25 modificações em sua aeronave para acomodar equipamentos ainda maiores e mais pesados. O Edley Optica EA-7 pode parecer uma aeronave libélula futurista e deslocada, mas foi projetado em meados dos anos 70 para missões de vigilância ou de observação em baixa velocidade.
Ele possui uma cabine de comando semelhante à de um helicóptero, montada à frente de um motor com ventilador de duto e um impressionante campo de visão de 270 graus. Seu grande ventilador com dutos funcionava silenciosamente dentro e fora da cabine de comando. No século XXI, ele ganhou um interesse renovado para missões de patrulha de fronteira, gerenciamento de vida selvagem e detecção de incêndios. Porém, devido à falta de financiamento, há apenas 5 das 22 aeronaves construídas em condições de voar em todo o mundo. Você já viu um avião com 2 fuselagens de tamanhos diferentes? O Boomerang modelo 202 da Rutan se destaca como uma aeronave multimotor construída dessa forma para minimizar os riscos de falha do motor. Ao contrário dos aviões convencionais, mesmo que um de seus motores apresente defeito, o Boomerang permanece facilmente controlável graças ao seu design inovador, que gerencia com eficácia o empuxo assimétrico. Esse design torna o Boomerang mais rápido e mais eficiente. Esse avião nunca foi projetado para uso comercial, mas como um avião particular para até 5 pessoas. Só de olhar para ele dá para perceber que esse Short Sky Van foi construído para fins práticos, sem se preocupar muito com a estética. E foi assim que essa aeronave de uso geral recebeu apelidos como Caixa de Sapatos Voadora e O Galpão. Apesar de toda a zombaria, o Skyvan tem servido bem ao longo dos anos. Ele existe desde seu primeiro voo na década de 1960 e ainda hoje transporta cargas e passageiros. Ele pode acomodar 19 pessoas e tem uma porta traseira grande, semelhante a uma van, para carregar e descarregar cargas. É por isso que ele é perfeito para voos de curta distância, atividades como paraquedismo e muito mais. O avião é ligado e logo ruge pela pista. Você olha pela janela e seu coração está acelerado. Que emoção sair de férias! Finalmente! Somente quando você está acima das nuvens a quase 11.000 metros é que você se levanta para se alongar. Você olha para o corredor e percebe que a porta do cockpit está aberta. Para seu horror crescente, você percebe que está completamente vazio. O piloto está cochilando em algum lugar, foi fazer uma pausa para descanso, ou não há ninguém voando essa coisa. Você pergunta à comissária de bordo, que lhe diz a verdade. O avião é totalmente automático e não há nada que se possa fazer. Aviões pilotados de maneira automática por completo não são mais coisas de ficção científica, eles já existem. Muitas empresas dizem que voos de passageiros sem piloto são simplesmente um caso de quando e não de se. A questão está em convencer o público em geral de que eles são seguros. Alguns não percebem que, uma vez que o sinal do cinto de segurança tenha sido desligado, seu típico jato de passageiros provavelmente já está voando sozinho. O piloto automático pode até subir, descer e dobrar conforme as instruções. Já somos levados por um sistema automatizado, nós simplesmente não percebemos até que ponto. Um avião comercial já pode pousar sozinho, embora seja complicado de configurar. Atualmente, 2 pilotos bem treinados ainda precisam estar no cockpit, por enquanto. Muitas empresas, como a Merlin Air, têm testado pequenos aviões bimotores no deserto de Mojave para voar automaticamente. A Airbus realizou sua primeira decolagem totalmente automatizada em dezembro de 2019, embora houvesse 2 pilotos no cockpit apenas por precaução. Algumas empresas estão desenvolvendo hardware e software para adaptar aviões mais antigos. O objetivo é replicar tudo o que um piloto pode fazer através de um conjunto de sistemas de computador. A barreira, dizem eles, é humana e não técnica, a boa e velha falta de confiança. O termo técnico para medo de voar é chamado de aviofobia. Afeta milhões de pessoas, até 40% de todas as pessoas que viajam de avião. Elas ainda voam, mas simplesmente não se sentem muito bem com isso. Entre 2,5% e 5% da população é tão ansiosa que não aceita voar. E, no entanto, as estatísticas revelam continuamente que voar é um dos meios de viagem mais seguros, com quase 95% das mortes por transporte nos Estados Unidos ocorrendo nas estradas. Se você voasse 800 km todos os dias durante um ano, o risco de fatalidade ainda seria de apenas 1 em 85 mil. Ou, para simplificar, para o estadunidense médio, o risco de um acidente grave é de apenas 1 em 11 milhões. Há chances muito maiores de ser atingido por um raio. As empresas podem ajudar, oferecendo exercícios de respiração e outras estratégias para fazer com que seus clientes se sintam mais confortáveis. É surpreendente que as companhias aéreas ainda não tenham implementado uma variedade de programas para fazer com que os passageiros se sintam mais relaxados. Afinal, muitos desses acidentes aéreos são causados por erro humano. A automatização pode ser uma opção mais segura.
Então, existe o outro argumento de que são necessários humanos para criar os sistemas automatizados. Não há dúvida de que aeronaves totalmente autônomas em breve estarão funcionando normalmente. À medida que a população cresce e nossas vidas se expandem, haverá mais necessidade de viagens mais rápidas e eficientes. Muitas pessoas dependerão de táxis voadores para contornar ambientes agitados. Eles já existem. Podem cobrir distâncias curtas e potencialmente viagens longas. Eles podem percorrer a mesma distância que um carro em um quarto do tempo. São muito parecidos com helicópteros, na medida em que são capazes de decolagem e pouso verticais, conhecidos como VTOL, tornando-os capazes de pousar e decolar de praticamente qualquer lugar. Eles também serão construídos com mecanismos mais silenciosos para manter a poluição sonora baixa, melhor do que um trem chacoalhando pela janela do seu quarto. Também usam sistemas de propulsão elétrica que manterão as emissões baixas. Nunca mais teremos engarrafamentos sem fim e excesso de fumaça. A diferença com os táxis aéreos é que não tem piloto, e o destino é programado desde o início. O desafio para os projetistas é como operar em ambientes com inúmeras estruturas, como edifícios e pontes, e como navegar com obstáculos em movimento também, como outras aeronaves e até bandos de pássaros. Enfrentar uma variedade de condições climáticas também pode criar possibilidades complicadas e até perigosas. Super tempestades, tempestades de poeira, neve, rajadas de vento e até tornados podem representar problemas reais. Não é como se você pudesse instruir seu taxista a fazer um caminho diferente. Ou seremos capazes de fazer exatamente isso? Talvez pudéssemos dizer verbalmente para o sistema fazer um desvio do caminho programado? Essa é a mesma situação para os aviões, particularmente em termos de clima e turbulência do ar. Ainda há muito mais trabalho a se fazer. Os táxis aéreos só podem acomodar um número limitado de pessoas, embora se projete que voos de curto alcance possam transportar até 14 pessoas. Há tanta confiança nesses veículos que uma startup, a Skyports em Melbourne, Austrália, quer começar a operar uma base nacional de táxis aéreos em larga escala até 2025. Outras grandes corporações também estão na corrida do táxi aéreo, como a Boeing, a Airbus e a Toyota. Com aviões maiores já capazes de voar sem piloto, você pode estar se perguntando por que isso já não está acontecendo? As pessoas certamente se acostumarão com a ideia. Existem alguns obstáculos. Ainda há regulamentos a serem elaborados. Empresários estão dizendo que os reguladores estão acompanhando e que os táxis aéreos autônomos podem ser uma indústria multimilionária em apenas 2 décadas. Nem todos os especialistas concordam que a tecnologia é confiável. Alguns pilotos também afirmaram que os automáticos podem ter eventuais problemas de funcionamento e que alguém deve estar lá para assumir o comando quando algo assim acontecer. Eles também apontam para eventos climáticos que não podem ser previstos e exigem a velocidade da intervenção humana. Você também pode argumentar que os pilotos vão dizer coisas assim porque não querem perder seus empregos, e quem pode culpá-los? No entanto, eles não estão errados. O Boeing 737 MAX, por exemplo, teve as suas operações suspensas em 2019, após 2 acidentes bem conhecidos, um na Indonésia e outro na Etiópia. A razão, em sua forma mais simples, foi devido a falhas no programa de estabilização de voo. Incidentes como esse só reforçam o medo. Embora os pilotos digam, com razão, que tiveram que intervir quando os sistemas de computador não funcionaram corretamente, por outro lado, houve falhas documentadas porque os pilotos não confiaram em seus sistemas e ignoraram os avisos. Há também um fator muito importante a ser levado em conta. Pesquisas sugeriram que, sem pilotos, as companhias aéreas podem economizar 35 bilhões de dólares por ano. Isso é muita motivação. Independentemente disso, a indústria está mudando e há um aumento no desenvolvimento a cada ano. Sensores sofisticados, câmeras melhoradas, sistemas de autoaferição. Apesar desses avanços, no entanto, perguntas básicas ainda não foram totalmente respondidas. O que o piloto automático faria se houvesse uma emergência? Poderia definir automaticamente um local para pousar com segurança? Poderia fazer um pedido de socorro? E como ele se comunicaria com o controle de tráfego aéreo? Essa incerteza é o que deixa as pessoas com medo. Precisamos olhar para os drones para ver o que já é possível. Seja operado através de um smartphone ou pelo controle remoto do drone, eles estão se tornando mais comuns e realizando uma série de tarefas. Desde filmar baleias até entregar encomendas e realizar serviços de inteligência de longo alcance. Eles mapeiam terrenos inacessíveis e usam sensores térmicos para operações de busca e resgate. Podem até deixar suprimentos em situações de desastre. Eles estão literalmente salvando vidas.
Seu uso triplicou de 2019 para 2021 e espera-se que o faça novamente até o final de 2022. É uma tendência. Se fossem pessoas, seriam superestrelas. E, no entanto, nada disso é realmente novo. Há mais de um século, os britânicos desenvolveram veículos aéreos não tripulados, ou VANT. Eles conseguiram pilotar um monoplano controlado por rádio em 21 de março de 1917. Outros protótipos foram desenvolvidos ao longo das décadas, e na década de 1940, milhares de drones sem piloto, ou aviões a rádio OQ-2 como eram conhecidos, foram construídos. Muitas variações têm sido usadas desde então. Os entusiastas do modelo usam aviões de brinquedo controlados por rádio há décadas. Os drones continuam a crescer em popularidade devido ao seu alto nível de conveniência e eficácia. Por essas e outras razões, os avanços tecnológicos continuam a uma velocidade vertiginosa. E, no entanto, todo o seu potencial não foi alcançado, nem de perto. Se os drones podem ser usados para coisas tão extraordinárias, imagine o que aviões sem piloto poderiam fazer. Literalmente, o céu é o limite. Embora muitos ainda estejam com medo, a humanidade já voa há mais de 100 anos. A tecnologia existe. Depende se o público está pronto, de certa forma, para dar o salto necessário em direção ao futuro. Sejamos realistas, os aeroportos podem ser bastante irritantes, mas o mais irritante deles é provavelmente ter que tirar o laptop da mochila e colocá-lo em um compartimento separado ao passar pela inspeção de segurança. Mas é claro, eles não nos obrigariam a fazer esses movimentos extras se não houvesse um bom motivo para isso. Os laptops são densos e os raios-x não conseguem penetrá-los, portanto é fácil esconder algo perigoso neles. Se o dispositivo estiver descoberto e sozinho em um compartimento separado, será mais fácil para os scanners capturarem algo perigoso. A maioria dos aviões é branca. Há alguma vantagem em escolher exatamente essa cor? Não, a tinta branca não faz com que o avião pareça mais leve, tampouco faz economizar dinheiro com a pintura. Aqui estão os motivos reais da escolha: segurança, eficiência e conforto. Os primeiros aviões tinham uma cor metálica. O problema aqui é que o metal é propenso à corrosão, portanto, pintá-lo é uma ótima maneira de proteger um avião contra a corrosão. O branco é preferido por vários motivos. Primeiro, os aviões voam muito acima das nuvens e ficam muito expostos à luz do sol. O branco é a cor que absorve menos calor e, portanto, os aviões brancos aquecem menos. Além disso, a luz solar faz a tinta desbotar. Um avião colorido terá sua pintura desbotada muito rapidamente e precisará ser repintado, e a repintura é cara. Portanto, pintar a aeronave de branco é uma opção mais duradoura. Além disso, qualquer dano é mais facilmente percebido em uma superfície branca, então esse é mais um ponto a favor da cor branca. Sempre embarcamos pelo lado esquerdo do avião, sem exceções. Por alguma razão, o lado direito simplesmente não parece ser uma opção. Sim, isso é feito de propósito. Primeiro, o capitão geralmente se senta à esquerda. Dessa forma, é mais fácil para o piloto alinhar o avião com a ponte telescópia do terminal. Além disso, as aeronaves são abastecidas e carregadas com bagagens no lado direito. Como as pessoas embarcam no avião pela esquerda, a tripulação pode fazer seu trabalho sem ser perturbada e não há perigo para os passageiros. A consistência na escolha de um único lado ajuda a fazer com que tudo funcione de forma mais eficaz. Como todos sempre entram pela esquerda, todas as pontes de embarque são projetadas para serem fixadas no lado esquerdo do avião. Se cada avião tivesse a liberdade de escolher o lado, isso criaria um tanto de confusão e afetaria a logística por trás do processo. Há mais perguntas surgindo. Por exemplo, o que significa aquele triângulo preto desenhado acima de uma das janelas? Aparentemente, ele marca o assento de onde se tem a melhor vista da asa do avião. Ele é necessário para que a tripulação encontre o local mais rápido possível se, em caso de emergência, precisar inspecionar os motores, os aerofólios ou os flaps. Essa marcação economiza muito tempo. Outra coisa é que as fileiras de assentos não são bem alinhadas com as janelas. Isso é uma questão de negócios. Originalmente, todos os aviões são projetados com fileiras e janelas perfeitamente alinhadas, mas quando uma companhia aérea compra uma aeronave, ela acrescenta alguns assentos adicionais, deixando-os mais próximos uns dos outros. Dessa forma, elas têm mais assentos, o que significa mais passageiros, e portanto podem vender mais passagens. Mas você tem menos espaço para as pernas e pode ficar sem janela. Além disso, todas as janelas têm cantos arredondados, e isso é feito por motivos de segurança. Antigamente havia aviões com janelas quadradas, mas elas causavam acidentes porque não suportavam pressões de alta altitude. Em grandes altitudes, a pressão atmosférica externa é menor do que a no interior da cabine.
Portanto, há uma grande diferença de pressão dentro e fora do avião, o que gera estresse. Sem janelas, essa tensão flui suavemente pelo material. Uma janela quadrada se torna um obstáculo e o fluxo de tensão precisa mudar de direção. A pressão se acumula nos cantos, provocando rachaduras. Como resultado, essas janelas se quebram. As janelas ovais permitem que a tensão flua mais suavemente, evitando a concentração de tensão. Portanto, as janelas ovais são mais seguras. O vidro usado na produção é o acrílico esticado e há 3 painéis separados. Isso é feito como uma medida de segurança, caso haja qualquer rachadura. Dessa forma, pelo menos um painel permanecerá intacto o tempo todo. Você já notou aqueles pequenos buracos nas janelas? Na verdade, o pequeno orifício está apenas no painel que fica no meio. Sua função é regular a enorme diferença de pressão dentro e fora da cabine. Dessa forma, o painel externo pode suportar a carga. Se o painel externo quebrar, o painel do meio, mesmo que tenha um furo, conseguirá manter a janela intacta. Além disso, esse orifício evita que os vidros embacem. Agora, digamos que você queira relaxar e assistir a um filme. Felizmente, tem fones de ouvido, mas eles são estranhos, tem um plug de 2 pinos. Não, isso não é algum motivo de tecnologia avançada. Trata-se de uma medida inteligente para evitar roubos. Se você não puder usá-los em nenhum outro lugar a não ser no avião, ninguém terá vontade de roubá-los. Fora do avião, eles são basicamente inúteis. E então eles trazem comida. Há quem adore comida de avião e quem não goste muito dela. Mas a maioria das pessoas concorda que a comida tem um sabor diferente no ar. Acontece que isso é realmente um fato. A baixa pressão do ar, a falta de umidade e o ruído de fundo que temos em grandes altitudes alteram o funcionamento de nossas papilas gustativas. Elas se tornam menos sensíveis a alimentos doces e salgados, de modo que as companhias aéreas precisam usar mais temperos. Você já imaginou o que aconteceria se alguém abrisse acidentalmente a porta de um avião? Isso não acabaria bem. Seria muito perigoso, para dizer o mínimo. Mais especificamente, logo haveria falta de oxigênio na cabine. Mas felizmente ninguém pode abrir essa porta acidentalmente. A diferença de pressão entre o interior e o exterior torna isso quase impossível. Seria necessária uma força imensa para abri-la. As portas foram projetadas para se abrirem sozinhas em caso de emergência. Por falar em segurança, durante a decolagem e o pouso, a tripulação diminui a luz da cabine. Isso é feito por um bom motivo. Dessa forma, em caso de emergência, você verá tudo com mais clareza. Seus olhos se acostumarão com a escuridão e será mais fácil evacuar o avião. Agora sobre os pilotos. Eles sempre usam aqueles óculos de sol descolados, mas o objetivo não é parecer legal. Eles são usados para proteger os olhos. Ao longo de sua carreira, os pilotos precisam cuidar de sua visão. Mas o problema é que essa não é uma tarefa fácil quando se é piloto. A radiação solar prejudicial que o Sol emite é filtrada pela atmosfera da Terra, de modo que a luz solar não é muito prejudicial para você se passar a maior parte do tempo no solo. Mas no céu a situação é diferente. Há menos ar lá e o brilho é muito maior. A cada 300 metros de altitude, a radiação solar é cerca de 5% mais forte. Em média, as aeronaves voam a uma altitude de 10 mil metros. Isso significa que a quantidade de radiação ultravioleta lá em cima é 175% maior do que no solo. Isso é muito prejudicial para a visão de qualquer pessoa. A grande quantidade de tempo que os pilotos passam no ar os torna vulneráveis a diversos problemas oculares, e ter problemas oculares pode custar a carreira de um piloto. Portanto, usar óculos de sol é algo crucial para eles, e esses óculos devem ser da melhor qualidade. Eles devem minimizar o impacto da luz solar e resistir aos raios ultravioleta, proporcionando proteção total aos olhos. Além disso, não podem ser polarizados, pois a polarização pode atrapalhar a percepção das telas do cockpit. Eles devem proporcionar a melhor nitidez, diminuir a fadiga ocular e minimizar a deformação das cores para que os pilotos possam ver como se estivessem sem óculos de sol. Quando está muito frio, os voos de avião frequentemente atrasam ou, em casos extremos, são até cancelados. Em primeiro lugar, se nevar muito, essas condições diminuem drasticamente a visibilidade, tornando inseguro taxiar e decolar. Durante uma nevasca, o controle de voo pode dar o comando para que a aeronave permaneça no solo e espere até que a tempestade de neve diminua. O gelo na pista é outro motivo. O trem de pouso de um avião não se parece com as rodas de um carro e não pode ser equipado com tachões para evitar derrapagens. Mesmo que fosse, um avião precisa desenvolver velocidades muito mais altas no solo do que em uma estrada comum para decolar com sucesso. Se a pista estiver escorregadia com gelo, o avião pode deslizar facilmente. Coisas como essa realmente aconteceram no passado. Por exemplo,
Em janeiro de 2014, o aeroporto JFK em Nova York foi fechado depois que um avião derrapou na pista e caiu na neve. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas a equipe do aeroporto teve que retirar a aeronave da neve, e até a polícia local se juntou aos esforços. A mesma coisa acontece com o pouso, que é ainda mais complicado em condições de congelamento, pois o avião está em um ambiente muito menos controlado e viajando em velocidades ainda maiores. Além disso, enquanto o avião que decola e derrapa provavelmente entrará em uma área aberta e vai parar lá, um que estiver prestes a pousar pode acabar colidindo com a infraestrutura do aeroporto. Nem é preciso dizer que isso é muito mais perigoso para todos. As condições climáticas congelantes também podem causar o acúmulo de gelo e camadas de gelo no próprio avião. Os aviões são cuidadosamente projetados e qualquer alteração na estrutura deles pode causar grandes problemas. Como dizem os pilotos experientes, mesmo uma fina crosta de gelo sobre as asas de um avião pode atrapalhar seu design delicado e destruir a sustentação. Os aviões podem ser descongelados, mas a equipe do aeroporto geralmente os pulveriza com uma solução especial que não permite que o gelo se acumule na superfície da aeronave. Mas voltando à pista, se ela estiver coberta de gelo, há pouco a fazer. A menos que o sol esteja brilhando, as chances de remover o gelo com segurança são quase zero. Há também a chance de danificar a pavimentação, fazendo buracos, o que pode resultar em problemas de segurança tanto na decolagem quanto na aterrissagem. Imagine passar por um buraco com um carro a toda velocidade, super desagradável. E agora multiplique por cerca de 1000, pois o avião é muito mais pesado que um carro. E não se esqueça de que o trem de pouso não está lá exatamente para dirigir. O combustível de aviação e o equipamento que o bombeia também podem congelar se a temperatura estiver muito baixa. O combustível congela a menos 40 graus Celsius, mas isso só pode acontecer em solo antes da decolagem. Em uma altitude de cruzeiro, as temperaturas podem cair a até menos 57 graus Celsius. Mas como o líquido está dentro do avião e queimando constantemente, é muito mais quente lá. No chão, porém, nada impede que o combustível se transforme em gelo. Se isso acontecer, os voos não estarão disponíveis, obviamente. O mesmo vale para o equipamento de bombeamento. Mesmo que o combustível ainda esteja líquido, a bomba pode ficar coberta de gelo e simplesmente parar de abastecer o combustível nos tanques do avião. Na pior das hipóteses, ela pode quebrar, levando a reparos extensos e a atrasos prolongados nos voos. Finalmente, as equipes de terra precisam fazer muito trabalho antes de decolar ou pousar, e são todos humanos, o que significa que não conseguem suportar o frio por muito tempo. Esse problema geralmente é resolvido com um revezamento de equipes. Um grupo de trabalhadores sai em campo para fazer o trabalho, enquanto o outro espera por eles em um abrigo. Após cerca de 20 minutos, o primeiro grupo volta para o aquecimento, e o segundo retoma o trabalho onde o primeiro parou. Embora seja eficiente, retarda muito as operações, o que também pode causar atrasos. Mas apesar de todos os problemas que o clima frio pode causar, na verdade ele é mais benéfico para um avião do que o calor extremo. O ar frio é mais denso que o quente, então os aviões ganham mais sustentação e ficam mais seguros enquanto estão no ar. Eles também são mais facilmente controlados em voo. As moléculas de ar são mais lentas e mais próximas, criando um fluxo constante de ar ao redor das asas e do cockpit. Em grandes altitudes, o ar naturalmente fica mais rarefeito à medida que as moléculas de ar se espalham e ficam mais escassas. É exatamente por isso que os aviões não conseguem chegar às camadas superiores da atmosfera. Simplesmente não há ar suficiente para criar sustentação. No entanto, o mesmo acontece quando está muito quente no chão. As moléculas de ar ficam mais rápidas e se espalham, o que significa que as asas do avião não têm tanto ar para empurrar e entrar no modo de voo. Para decolar em calor extremo, um avião precisa se mover muito mais rápido para gerar resistência do ar e sustentação suficientes. Mas para se mover mais rápido, o avião precisa que seus motores funcionem melhor. Isso também é impossível quando está muito quente. Como o ar fica mais rarefeito, a quantidade de oxigênio também diminui. E os motores a jato usam oxigênio na atmosfera para combustão. Quando não tem esse elemento crucial, eles não conseguem converter energia suficiente em impulso, o que significa aceleração mais lenta e pior produção de energia em geral. O problema é que o avião precisa ter uma distância maior na pista para ganhar velocidade e sustentação suficientes para decolar. Mas não consegue, porque seus motores não estão funcionando da melhor maneira possível. Isso geralmente não causa problemas, mas apenas até certo ponto. Quando a temperatura no nível do solo atinge cerca de 49 graus Celsius, alguns voos podem ser cancelados, pois é perigoso tentar ir decolar. Outros aviões são mais potentes e resistentes ao calor, mas isso também depende do calor.
algumas aeronaves ainda precisam reduzir seu peso, removendo parte do combustível, da carga ou até de passageiros quando está muito quente. Carga mais leve significa melhor aceleração antes da decolagem e ajuda a evitar cancelamentos, mas também significa que os aviões não estão funcionando em sua capacidade total. A altitude média de cruzeiro para um avião é cerca de 10.700 metros. Tecnicamente, eles não precisam ficar tão no alto, mas essa altitude oferece melhor velocidade e eficiência. O ar fica mais rarefeito em maiores altitudes, o que significa menos resistência ao vento e menos sustentação. Para a maioria das aeronaves comerciais, a área entre 9.200 e 12.200 metros de altitude é o ponto ideal onde os dois fatores se equilibram. Você provavelmente não está usando um laptop de 1999 e seu computador não está voando perto da velocidade do som. Felizmente, os aviões têm uma vida útil muito maior do que a dos computadores. Há aviões do início dos anos de 1970 que ainda estão bons. Eles podem não conseguir acompanhar os aviões novos em termos de velocidade e eficiência de combustível, mas os aviões mais antigos não são menos seguros do que os modernos. Os rastros, aqueles trilhos brancos que os aviões costumam deixar para trás em grandes altitudes, são facilmente confundidos com o escapamento do motor, mas a maioria não passa de vapor d'água. Durante um voo, a umidade do ar se acumula nos motores antes de ser ventilada com o escapamento. O ar quente e úmido que sai dos motores se mistura com ar frio e seco encontrado em grandes altitudes, resultando em longas e finas linhas de vapor. A umidade determina quando os rastros se formam e por quanto tempo eles permanecem visíveis. Já reparou naqueles números no final da pista? Na verdade, eles são usados para mostrar ao piloto para qual direção o avião está voltado. Por exemplo, o número 36 é a abreviação de uma direção de 360 graus, ou norte. Com os números, as letras D e E indicam se a pista mais próxima está à direita ou à esquerda. As luzes nas pontas das asas de um avião são chamadas de luzes de posição ou de navegação. Elas são usadas em períodos de visibilidade reduzida. Essas luzes ajudam os aviões a se verem no escuro e também podem dizer aos pilotos em que direção uma aeronave está viajando. A luz vermelha marca a ponta da asa esquerda, enquanto a luz verde está na direita. A terceira luz é branca e é encontrada na cauda ou perto dela. Pode parecer estranho que a tripulação de voo se preocupe com as persianas das janelas, se elas estão para cima ou para baixo. A principal razão é o ajuste dos olhos dos passageiros à luz externa. Na maioria das vezes, é apenas uma questão de despertar ou relaxar as pessoas rapidamente. Mas em uma emergência, a última coisa que se quer é que as pessoas parem para piscar antes de evacuar o avião. Você se senta no avião e observa ao redor. É uma aeronave grande, espaçosa e nova. Então olha para cima. Algo chama sua atenção para aquele pequeno compartimento sobre o seu assento e que contém sua máscara de oxigênio. Pensando nisso, só viu aquilo durante as demonstrações de segurança em voo. Ah, que seja para o bem. Você pensa e relaxa no seu banco. E acorda com gritos e empurrões fortes. Uma das comissárias de bordo está dizendo algo em tom de urgência, mas ainda desorientado depois de seu cochilo, não dá para entender o significado do anúncio. E então, bem na frente do seu rosto, há uma máscara de oxigênio. Você a coloca sobre seu rosto e aí... Prestou atenção na demonstração de segurança? Então, segura os apoios para braços e fecha os olhos, tentando se acalmar. Por mais impossível que pareça. Mas você sabe o que está acontecendo dentro da sua máscara de oxigênio? Bem, vamos falar sobre isso. Ela é acionada automaticamente em caso de perda de pressão da cabine. Isso pode acontecer por vários motivos, como problemas com a fuselagem ou mau funcionamento das válvulas que bombeiam ar para dentro do avião. Mas a maioria desses incidentes não apresenta uma ameaça de vida, se a colocação das máscaras for feita como deveria. O problema com o ar acima de 3.000 metros é que ele contém pouco oxigênio para respirar. É por isso que, uma vez que uma aeronave voa acima dessa altitude, o sistema de pressurização entra em ação. A principal tarefa dele é criar as mesmas condições respiráveis encontradas entre 1.500 e 2.500 metros. Se por algum motivo esse sistema falhar, as máscaras de oxigênio caem. Caso isso aconteça, é fundamental colocar a máscara nos primeiros 18 segundos depois disso. Se você procrastinar, sentirá os efeitos da hipóxia, quando os níveis de oxigênio no sangue baixam muito rapidamente e ficará sonolento. E se continuar ignorando o oxigênio suplementar, é provável que desmaie. De qualquer forma, você agiu rápido e agora consegue respirar à vontade. Mas por quanto tempo? E é oxigênio mesmo que está inalando? Em primeiro lugar, percebe com horror que a máscara não infla. Não se preocupe, nem deveria. Ela deve subir e descer junto com a sua respiração. Então, tudo funciona perfeitamente bem, mesmo que pareça que não. Agora segure-se na cadeira. Aqui está uma notícia chocante. Não há oxigênio na máscara.
Em vez dele, existem vários produtos químicos que, combinados, imitam o bom e velho gás respirável. A principal razão para isso é a segurança. Essa mistura é muito menos inflamável do que os tanques de oxigênio. De qualquer forma, a reação química que acontece ali é a razão pela qual você pode sentir o cheiro de algo queimando ao colocar o acessório. São os produtos químicos que se misturam e formam essa nova substância. Em caso de incêndio de verdade, a máscara simplesmente não cairá. Os produtos químicos no interior podem, infelizmente, alimentar as chamas. Ah, e não se esqueça que na sua máscara só há oxigênio suficiente para no máximo 20 minutos. Esse tempo costuma ser suficiente para que o avião desça até a altitude necessária. Quando os produtos químicos da máscara estão todos esgotados, ela interrompe o fluxo de ar. Mas a essa altura, você já está em uma altitude que pode respirar sem ajuda adicional. A propósito, as máscaras de oxigênio não são usadas com muita frequência. Nas companhias aéreas dos Estados Unidos, foram apenas 2.800 casos em um período de 40 anos. Em outras palavras, o oxigênio adicional foi necessário apenas 10 vezes a cada 1 bilhão de horas voo. A altitude média de cruzeiro de uma aeronave comercial é de 9.500 a 11.500 metros. Por que os aviões não podem subir mais do que isso? Bem, não é que não podem, eles simplesmente não o fazem, porque os pilotos não sabem contar tão alto. Não é isso. É porque se subissem mais, haveria sérios problemas de segurança. Em primeiro lugar, se um avião está voando muito alto, ele leva muito mais tempo para voltar a uma altitude segura. Durante uma emergência, como uma descompressão rápida, quando cada segundo conta, isso pode se tornar um problema sério. Além disso, ao viajar em altitudes superiores a 11.500 metros, as aeronaves não conseguem se comunicar com os serviços terrestres tão bem quanto em voos mais baixos. Em menores altitudes, elas também podem depender parcialmente do vento. E se forem muito para o alto, sem nenhum suporte adicional, desperdiçam muito combustível para permanecer no ar. Além disso, o ar pode não fornecer sustentação suficiente para manter a máquina funcionando. A subida é feita pela diferença na pressão atmosférica, mas em grandes altitudes, essa diferença simplesmente não é suficiente. O ar pode não parecer algo real, pois não é material como metal ou plástico, e ainda assim é uma das coisas que mantém os aviões lá em cima. Digamos que um deles está indo para o espaço. Uou! Ele tem asas grandes e inteligentemente projetadas e motores superpotentes. Mas, quanto mais alto vai, mais rarefeito se torna o ar, até que ele fica quase zerado. E então, nada pode sustentar a aeronave e ajudá-la a ir mais longe se houver um quase vácuo ao redor. É por isso que ainda precisamos de foguetes para chegar ao espaço. Mas voltando ao seu voo, o avião está agora em uma altitude segura e você não precisa mais da sua máscara de oxigênio. Porém, algo interessante o faz pensar. Durante toda a jornada, não ouvi os pilotos mencionarem os detalhes de emergência nenhuma vez. Isso porque eles são sempre muito cuidadosos com o que e como dizem. E nunca anunciaram nada dramático, como falha ou mau funcionamento. Eles minimizam qualquer problema existente substituindo visibilidade zero por um pouco de neblina. Algo está quebrado por alguns problemas técnicos. E assim por diante. Isso é chamado de discurso positivo. Ei, parece que acabamos de ejetar nossas asas. Bem, isso deve nos ajudar a economizar no peso. Os comissários de bordo também devem prestar atenção a isso, mas os passageiros percebem os anúncios dos pilotos como sendo os mais importantes e, estatisticamente, os ouvem com atenção 100% do tempo. Ao mesmo tempo, se houver um problema realmente sério para o qual precise estar preparado, você definitivamente será informado. Agora imagine isso, você entra na cabine de passageiros de um avião espaçoso e assim que encontra o seu lugar, percebe que pelas próximas horas estará espremido no assento do meio entre dois outros seres humanos. Mas veja, há uma fileira de assentos totalmente vazia na parte de trás. Hora de trocar de lugar. Mas é preciso ter em mente que, ao fazer isso, pode colocar em risco a segurança de todos. Sério. Em primeiro lugar, você provavelmente não será a única pessoa querendo mudar de lugar. E se alguns passageiros fizerem isso, podem atrapalhar o equilíbrio da aeronave. E como a maioria delas é extremamente sensível a qualquer mudança no seu centro de gravidade, isso pode levar a consequências muito desagradáveis. Discurso positivo novamente. Os pilotos devem saber a distribuição de peso durante a decolagem para fazer cálculos especiais. Se esses cálculos estiverem errados, há chances de a aeronave colidir quando tentar sair do solo. Mas, mesmo que o pior não aconteça, os pilotos ainda podem ter sérios problemas com o controle do avião. Por exemplo, um deles quase não conseguiu virar a aeronave depois que apenas 4 passageiros deixaram seus assentos designados e se mudaram para a frente da cabine. A situação ficou crítica
pois a pista era extraordinariamente curta, e se algo tivesse dado errado, o avião não teria conseguido parar. Outra coisa que também pode atrapalhar o equilíbrio é se a equipe de terra guardar as bagagens incorretamente, como no compartimento traseiro em vez do dianteiro. Nesse caso, a aeronave pode subir muito rápido e o piloto terá dificuldade em tentar não perder a velocidade. Isso não significa que você não pode mudar de lugar, mas antes de tomar essa atitude, peça a autorização de um membro da tripulação. Ainda trêmulo depois do susto que acabou de levar, você tenta se distrair. Felizmente, tem um assento na janela e pode observar as nuvens e... Espere! De repente percebe a forma como as asas estão flexionando. Elas parecem bater tanto que você fica preocupado se podem cair. Sem problemas, elas devem flexionar, são projetadas dessa maneira. Se fossem rígidas, não desprenderiam assim que fossem atingidas pela mais leve turbulência. A propósito, os pilotos recomendam que os passageiros nervosos e que têm medo da turbulência escolham assentos no meio da cabine. A turbulência afeta mais as partes dianteira e traseira. A do meio, sobre as asas, não treme tanto. Talvez você se sinta um pouco mais calmo se souber que os aviões podem operar com segurança com um só motor, mesmo durante a decolagem e o pouso. E ambos os motores falharem ao mesmo tempo é quase inédito. Ainda que algo assim aconteça, a aeronave não cairá do céu como uma pedra. Se os motores pararem de funcionar em grandes altitudes, os pilotos ainda têm pelo menos 20 minutos para encontrar um local para pousar. Isso pode ocorrer mesmo que as rodas estiverem danificadas. Parece assustador, mas se o trem de pouso ficar emperrado, os pilotos simplesmente derrapam a barriga do avião na pista. Se tudo for feito corretamente, esses pousos são mais ou menos seguros. Senhoras e senhores, estamos prestes a pousar no nosso destino. Mais ou menos. Como as aranhas conseguem sobreviver quando perdem uma pata? Quando elas estão em uma situação perigosa e tentando fugir, podem ficar sem pernas que só serão regeneradas alguns meses depois. Elas sobrevivem sem problema algum, pois na maioria das vezes as patas se soltam em pontos de quebra, que são articulações com músculos que se contraem sem que aconteça muita perda de sangue. Se o aracnídeo perder uma perna na parte que vem antes do ponto de quebra, continuará sem ela, mas perderá mais sangue. Será mais difícil para o animal se recuperar nesse caso. E por falar em aranhas, você já percebeu que às vezes elas ficam sem se mexer por um bom tempo? Isso acontece enquanto esperam alguma presa pousar em sua teia. Quando se mexem, gastam energia e chamam muita atenção. Aí serão facilmente avistadas por um passarinho faminto que está à procura de um lanchinho rápido, ou continuarão com fome, pois os mosquitos não vão chegar perto da teia. Enquanto estão tecendo a teia, as aranhas despendem muita energia. E mesmo depois que terminam o trabalho, podem esperar dias ou até semanas para pegar alguma coisa. Então, é importante poupar o máximo possível de energia. As caçadoras são mais ativas, mas em sua maioria são predadoras noturnas, ou seja, passam o dia inteiro descansando, escondidas debaixo de uma pedra ou em um ninho. Batatas assadas podem continuar quentes por um bom tempo. Isso tem a ver com a crosta gordurosa e rica em amido que funciona como uma camada isolante. Quando você pré-cozinha uma batata, isso faz os grânulos de amido absorverem mais água e incharem até as moléculas de carboidrato escaparem e produzirem uma espécie de gel encorpado. Ao levá-la ao forno, a temperatura alta tira a umidade dela. Isso faz o amido gelatinoso que está do lado de fora enrijecer, formando uma crosta crocante que prende o calor interno. O óleo da forma se junta na crosta também, formando uma forte estrutura isolante. Os passarinhos não são eletrocutados quando pousam sobre os fios de energia, porque não são as voltagens que podem prejudicá-los, e sim a diferença entre elas, sem as quais a eletricidade não flui. Então, se você vir um passarinho pousar sobre uma única linha que tem, digamos, 35.000 volts, a falta de uma diferença de voltagem é o que manterá o animal seguro. Mas se ele esticar acidentalmente as asas e encostar em outra rede elétrica que possui uma voltagem diferente, será o fim do bichinho. É por isso que as companhias de energia sempre deixam bastante espaço entre os cabos. Você já se perguntou por que os pilotos de avião não tentam pousar na grama quando o trem de pouso não é acionado? A grama pode parecer uma boa solução a princípio, pois é macia, mas a superfície não é nivelada nem lisa. Quando a pressão é alta, pousar nesse piso pode causar movimentos imprevisíveis e gerar problemas por causa dos sacolejos e da pressão desigual.
Dessa maneira, há o risco de ocorrer vazamento de combustível e de emperramento das portas. As cabeças carecas costumam ser brilhantes, mesmo quando a pele de outras partes do corpo humano não são. Grande parte da nossa pele é coberta por pelos minúsculos, que dão a ela um aspecto aveludado, parecido com a casca de um pêssego. Quando o homem fica calvo, os folículos capilares costumam encolher e se transformar em células de pele, o que significa que não há pelo algum ali. O brilho da careca é causado pelas glândulas sebáceas que produzem e secretam uma substância oleosa que protege a pele. Elas ficam em toda a extensão cutânea, mas há mais delas na cabeça. Então, esse óleo cobre a pele, fazendo com que ela pareça ter sido encerada. Os gatos domésticos raramente miam uns para os outros, mas eles batem altos papos com os humanos. Isso pode ter a ver com a domesticação. O processo de adestrar esses felinos e tê-los como animais de estimação começou por volta de 10 mil anos atrás. Antes disso, os bichanos viviam sozinhos. Eles raramente se encontravam com outros da espécie e nem precisavam usar suas vozes para se comunicar. Os gatos faziam isso pelo cheiro, se esfregando contra objetos como uma árvore, por exemplo. Dessa maneira, nem precisavam se encontrar cara a cara com outros membros de sua espécie para mandar algum recado. E é assim que eles mais se comunicam até hoje. Os humanos não têm um olfato tão bom quanto os bichanos, então essas criaturas tiveram que pensar em uma forma de nos dizer o que queriam. E foi assim que os miados surgiram. Se estiver planejando passar o dia em um deserto, tipo o do Saara, no norte da África, é bom levar um bom protetor solar e muita água, claro. Mas não se esqueça de um saco de dormir se estiver pensando em passar a noite por lá também. Os desertos ficam gélidos à noite. No Saara, as temperaturas variam de 38 graus durante o dia a -4 à noite. Essa mudança drástica ocorre por causa de 2 fatores: a umidade e a areia. A areia não retém calor muito bem. Quando a luz e o calor do sol atingem o deserto, são absorvidos pelos grãos de areia da camada superior. Mas eles os liberam de volta no ar rapidinho. Então, durante o dia, a areia reflete a energia que vem do sol, aquecendo o ar e causando temperaturas extremamente altas. E durante a noite, a areia perde calor muito rápido também. Mas não há luz solar para reaquecer o deserto. Isso deixa a areia mais fria que antes, e as temperaturas despencam. Em desertos áridos, como o do Atacama, no Chile, e do Saara, na África, a umidade é extremamente baixa. Isso significa que a quantidade de vapor de água no ar é quase zero. Ao contrário da areia, a água é uma ótima retentora de calor. O vapor de água no ar prende o calor perto do chão. É como cobrir o chão com um lençol gigante. Isso impede que o ar quente se dissipe na atmosfera. Outra coisa, quando o ar tem um alto nível de umidade, exige mais energia para aquecer. Isso significa que leva mais tempo para essa mesma energia desaparecer e para os arredores ficarem mais frios. Como quase não há umidade nos desertos, essas regiões podem aquecer e resfriar muito rápido. Se você esquentar água no micro-ondas para fazer chá, ele terá um sabor menos gostoso do que se ela for aquecida em uma chaleira. Isso porque a temperatura do líquido é a chave de um chá saboroso. A água deve atingir o ponto de fervura antes de ser despejada sobre as folhas, sejam elas soltas ou presas em sachês. Isso é muito mais fácil usando uma chaleira, tanto a elétrica quanto a de fogão. Quando a chama está acesa ou a chaleira está ligada, a água do fundo é aquecida. E à medida que vai ficando mais quente, a do resto do recipiente atinge o ponto de fervura. O micro-ondas não aquece do fundo para cima. Ele cria ondas eletromagnéticas que saltam aleatoriamente no interior dele. Você já deve ter percebido isso quando esquentou alguma sobra de comida. Parte ficou congelada, enquanto outros pontos ficaram extremamente quentes. O mesmo acontecerá com a água, pois é difícil controlar a energia do micro-ondas. Um líquido super quente também não faz um bom chá. Quando a água excede os 100 graus, que é o ponto de ebulição dela, pode destruir os componentes que dão aquele gostinho específico para o chá. Você já viu que a maioria dos plugs que os norte-americanos usam possuem furos nos pinos? Eles surgiram no começo do século XX, quando Harvey Hubble Jr. inventou diferentes tipos de plugs elétricos. Ele começou com o destacável, que foi o primeiro exemplar desse tipo. Alguns de seus designs tinham pinos com recortes, que se encaixavam em pequenas saliências localizadas dentro das tomadas. Esse sistema de encaixe entre as duas partes prendia o plug na tomada. Em determinado ponto, esses recortes deram lugar a furos, que funcionavam da mesma forma.
Mas isso é apenas parte da história. A maioria das tomadas modernas não tem mais as tais saliências, que impediam que os plugs caíssem da parede por meio da fricção e da pressão. Hoje, alguns fabricantes inserem hastes nos furos dos pinos. É assim que eles ficam travados no lugar enquanto estão presos dentro de um plástico. Há quem diga que os furos são um jeito de economizar metal, reduzindo os custos de fabricação a longo prazo. Por que os gatos gostam de lamber as pessoas? Amo os bichanos, mas morro de nojo das lambidas. Bom, há algumas hipóteses. Primeiro, eles estão coletando informações bioquímicas da sua pele. Eles podem também estar demarcando o território. Ei, esse humano é meu! Ou pode ser que eles estão apenas dizendo que confiam em você. Ou pelo menos mostrando que não enxergam você como uma grande ameaça ou como um adversário. Como as bananas ficam cada vez mais doces à medida que amadurecem? As frutas não saem espalhando suas sementes aleatoriamente. Elas fazem isso quando os animais as comem. Em determinado estágio, elas aumentam sua quantidade de açúcar para incentivar os animais a comê-las naquela fase, que é quando suas sementes estão maduras. As sementes estão maduras quando já desenvolveram uma casca especial que as protege quando passam pelo sistema digestivo do animal. Acho que já foi claro o suficiente, não? Por que nossas peles ficam enrugadas após ficarmos muito tempo dentro d'água? Depois de 5 a 10 minutos dentro da banheira, você perceberá que há pequenas rugas se formando em seus pés e mãos. Cientistas especulam que isso pode ser um truque do nosso corpo para ter mais aderência em ambientes escorregadios. As rugas fazem com que tenhamos mais firmeza ao pegar objetos submersos ou molhados. Outra coisa, elas canalizam a água para fora, assim como os sulcos dos pneus fazem com a chuva. Quando você come alguma coisa muito ácida, não sente esse sabor só na língua. Às vezes, seu rosto inteiro se contrai para que todos vejam que você não gostou do que acabou de comer. Esse sabor ácido que causa essa reação é resultado de íons de hidrogênio que os ácidos liberam quando se misturam com a saliva. Pois é, tem muita ciência em um simples sabor. Quando sua boca detecta esse sinal de um ácido, ela envia uma mensagem para você de um jeito bem dramático, para não ser ignorada. Isso é uma resposta evolucionária que fazia muito sentido na antiguidade, pois muitas das plantas que nossos ancestrais encontraram na natureza e depois quiseram consumir eram venenosas, principalmente as que tinham sabor ácido. Então, até hoje, seus receptores de paladar ficam em alerta e seu rosto se contorce de forma incontrolável quando você come algo assim. Tipo isso. Um avião de cor clara é mais pesado que um pintado com tinta escura. A cor branca exige um conteúdo sólido maior do que a preta para ter a saturação adequada. E quanto mais conteúdo sólido a tinta tiver, mais pesada ficará. Então é por isso que a tinta branca está entre as mais pesadas do mercado. Mas os aviões brancos são mais eficientes que os pretos, embora isso também dependa do que é eficiente para você. A tinta branca reflete mais a luz solar do que a escura. Cores diferentes absorvem diferentes comprimentos de onda de luz, e os objetos brancos aquecem mais lentamente se comparados aos mais escuros. Isso resulta em um interior mais fresco, então fica mais fácil manter uma temperatura agradável dentro da aeronave. Quem aí acha que o chá quente fica com um gosto estranho quando está em um copo de plástico? Levante a mão. Pois é, você não está sozinho. Parece até que o chá está dissolvendo alguma coisa do copo, mas não está. O sabor que você sente não está vindo só da boca. Nesse caso, todos os sentidos contribuem. É por isso que o mousse de morango tem um sabor mais adocicado quando está em um prato branco do que quando está em um preto. E você sente que os chips estão mais crocantes quando você escuta aquele crack ao mordê-los. Outra coisa, o chocolate quente fica mais gostoso quando você o toma em um copo alaranjado. Estamos meio que condicionados a tomar chá quente em xícaras de cerâmica. Então é por isso que ver a bebida em um copo plástico inconscientemente nos faz esperar que ela não terá um gosto tão bom. Os flamingos geralmente se apoiam em uma perna só, e há uma teoria que diz que isso os ajuda a conservar o calor corporal. Uma prova disso é que eles geralmente levantam uma das pernas mais quando estão na água do que quando estão na terra. Outros acreditam que eles fazem isso para poupar energia, não calor. Essas aves se equilibram muito bem sobre uma perna só por longos períodos de tempo, porque elas conseguem travar os tendões e ligamentos de suas pernas em uma posição estável. Então seus músculos não terão que fazer esforço para manter a perna no lugar. Essa postura dos flamingos é tão elegante, né? Por que os barulhos repetitivos nos incomodam tanto? É simples. Eles estão sempre chamando nossa atenção, então não conseguimos focar outras coisas. Paramos de reagir a certos sons repetitivos rapidinho, como o tic-tac do relógio, mas outros são irritantes demais, como o de uma torneira pingando. O grande motivo do incômodo é a falta de controle.
Quando você sabe que pode parar o barulho quando quiser, deixará de se incomodar tanto. Porque todos os planetas fazem círculos ao redor do Sol e na mesma direção. Você entenderia melhor se voltássemos 4,6 bilhões de anos no tempo, pois veria que o espaço não estava vazio nessa época. Embora nosso sistema solar ainda não estivesse formado. Havia uma nuvem de poeira e gás em um lugar onde nosso Sol e os planetas estão hoje. Essa nuvem era como uma nebulosa solar e moldou nosso sistema solar. De modo geral, uma nebulosa é uma nuvem gigante de gás e poeira que ocupa o espaço entre as estrelas e ajuda a formar novas, junto com os planetas que as orbitam. Quando essa nebulosa entrou em colapso, seu centro se tornou nosso Sol, enquanto o resto da matéria se juntou e criou os planetas que conhecemos hoje, junto com suas luas e o resto dos corpos rochosos, como asteroides. A matéria ficava girando rapidamente, e o processo parecia um pouco como uma massa de pizza sendo achatada para formar um disco cada vez maior. Como a nuvem estava se movendo em certa direção, todos os planetas mantiveram o mesmo plano orbital. Uma coisa massiva precisa acontecer para alterar a órbita de um planeta e forçá-lo a seguir uma direção oposta ao redor do Sol. Por que algumas pessoas têm uma voz tão boa para cantar? Existem 3 coisas que afetam a gama geral de sons que saem da sua boca: a força do seu diafragma, o tamanho de suas pregas vocais e o formato das câmaras dentro de seus seios nasais. Mas tornar o som mais bonito é uma questão de prática e de técnica também. No nível básico, você escuta uma nota e reproduz com sua voz. Mas a verdadeira diferença entre conseguir manter o tom e ter um canto maravilhoso está relacionada a milhares de pequenas contrações musculares que fazemos sem sequer perceber. Elas ajudam seu mecanismo muscular, onde você produz voz com as emoções que sente enquanto está cantando. É como acontece com outros instrumentos musicais. Ter mãos grandes pode lhe ajudar a tocar um piano, mas o resto depende de aprender aqueles detalhes sutis, como a força com que pressiona as teclas e o timing. Por que os cães escutam os sons mais agudos que a gente? Os humanos escutam frequências até cerca de 20 kHz, enquanto os cachorros escutam até 45 kHz. Quase todos os mamíferos conseguem escutar frequências mais altas que os outros vertebrados. As aves escutam somente até 12 kHz, e os répteis, anfíbios e peixes ouvem até 5 kHz. Os mamíferos não precisam ouvir altas frequências para se comunicar uns com os outros, mas sim para localizar de onde determinado barulho está vindo. O jeito especial de escutar usado pelos mamíferos funciona assim. O cérebro compara as variações de frequência de um som enquanto ele entra em cada ouvido. A cabeça faz uma sombra sobre um ouvido, então parte das frequências é absorvida, e o nosso cérebro absorve mais as frequências maiores do que as mais baixas. Quanto menor a cabeça, menos efeito ela exercerá sobre os sons de baixa frequência. É por isso que o animal precisa conseguir escutar frequências altas para ouvir um espectro mais amplo de sons. Um rato precisa ouvir até 90 kHz, e um elefante vive bem escutando apenas 10. Os cães têm cabeças menores que as nossas, então ficam na categoria do meio. Por que os oceanos são salgados? Quimicamente falando, o sal é cloreto de sódio, mas o sal do mar não é composto por apenas isso, e sim por muitos outros íons, como cálcio e magnésio. Grande parte deles começa como rochas na Terra. Certas coisas, como ventos e chuvas, corroem essas rochas, desgastando-as com o tempo. Então, podemos dizer que grande parte do sal que está no oceano vem dessas rochas. Os minerais delas caem em córregos e rios, que desaguam no oceano. Cerca de 85% dos íons do oceano são sódio e cloreto, enquanto magnésio e sulfato correspondem a aproximadamente 10%. Parte do sal que vai parar no mar não fica por lá, ele é comido pelos animais. Mas por causa do constante escoamento de água com minerais da superfície, os níveis de salinidade se mantêm iguais. O oceano também obtém seu sal de mais uma fonte, os fluidos hidrotermais. O magma que vem lá de baixo da crosta terrestre aquece aberturas profundas no fundo do mar. Quando elas se aquecem, causam reações químicas entre a água do mar e todos os minerais das rochas que ficam ao redor das aberturas. É por isso que todas as partes do oceano são salgadas, mas o nível de salinidade depende da região em que você está. Aquele pequeno gancho amarelo que você pode ver na janela do avião, se estiver sentado ao lado da asa, está lá para ajudá-lo em caso de pouso de emergência. Escorregadores infláveis só podem ser usados a partir das portas de saída de emergência na frente e na cauda do avião. No meio, os passageiros teriam que caminhar na asa e chegar ao chão de lá, mas pular da asa do avião não é seguro porque é muito alto. Aqui é que entram em ação esses pequenos ganchos amarelos. Os comissários de bordo amarram cordas nas portas e através dos ganchos, para os passageiros se segurarem. Dessa forma, todos podem chegar ao solo com segurança e sem ferimentos. Tente evitar se aconchegar sob cobertores de avião.
Algumas companhias aéreas só os lavam cerca de uma vez por mês. É melhor usar seu próprio cobertor de viagem, um cachecol ou uma jaqueta. Lembre-se sempre de usar seus sapatos enquanto caminha pelo avião. Esse tapete no chão não pode e não será limpo com perfeição entre os voos. É muito tempo e esforço para uma tripulação de cabine. O lugar mais sujo de um avião não é o banheiro, é a sua mesinha. Tem 8 vezes mais bactérias do que o botão de descarga do vaso sanitário a bordo. Em caso de emergência, as máscaras de oxigênio só têm fluxo de ar suficiente para durar cerca de 15 minutos. Felizmente, é a quantidade de tempo que um avião precisa para encontrar um local de pouso adequado, ou pelo menos descer até uma altitude em que as pessoas não precisarão mais de máscaras de oxigênio. Você pode se perguntar por que é solicitado a levantar o encosto do assento e fechar a mesinha antes da decolagem e pouso, mas é para a sua própria segurança. Um assento reclinado é confortável para você, mas dificulta para o passageiro atrás de você sair do assento, o que é crucial em caso de emergência. A mesinha aberta também, só que desta vez é você quem não será capaz de se levantar rápido o suficiente se algo acontecer. Além disso, a mesinha impede que você assuma a posição segura em caso de pouso de emergência. Essa posição exige que você se curve no assento, coloque a cabeça entre os joelhos e cubra a parte de trás da cabeça com as mãos. Imagine fazer isso enquanto sua mesinha está aberta. Se você olhar ao redor da cabine, notará pequenos triângulos pretos ou vermelhos ao redor da parte central do avião. Esses adesivos permitem que os comissários de bordo saibam onde as asas do avião estão localizadas para que possam olhar imediatamente pela janela certa para ver se há algo errado lá fora. Você não deve abaixar as persianas enquanto decola, está em táxi ou pousa, por 2 motivos. Primeiro, os comissários de bordo devem sempre ser capazes de monitorar a situação do lado de fora, e persianas abertas os ajudam com isso, obviamente. Em segundo lugar, se algo estiver errado a bordo do avião enquanto ele estiver no chão, por exemplo um incêndio, as equipes de terra não poderão vê-lo e avaliar a situação antes de entrar, a menos que as janelas estejam abertas. Aquele pequeno buraco que você pode ver na parte inferior de qualquer janela de avião não está ali para deixar você assustado. Na verdade, ajuda a manter a pressão de dentro e de fora da janela em equilíbrio. O buraco em si é feito apenas na segunda camada de vidro, e há 3 deles no total, o que também ajuda na segurança. Mesmo que o vidro externo quebre, ainda haverá outros 2 para mantê-lo seguro. Você pode ver comissários de bordo tocando os compartimentos suspensos enquanto caminham ao longo do corredor, mas não é exatamente isso que eles fazem. Logo abaixo dos compartimentos, geralmente há um corrimão que percorre toda a cabine. Você também pode usar esse truque para ficar mais firme quando caminha no corredor. Os pilotos escurecem as luzes da cabine durante a noite, não para você ficar confortável e sonolento. Nossos olhos têm dificuldade em se ajustar à escuridão assim que as luzes são desligadas. Em caso de emergência, cada segundo importa. Assim, as luzes ficam esmaecidas para permitir que você se acostume com a escuridão rapidamente, caso algo aconteça e você tenha que agir. Preste atenção ao piso do corredor também. Se houver um pouso de emergência à noite, haverá 2 tiras luminescentes ao longo do corredor, mostrando o caminho para a saída. Siga-as para sair com segurança do avião. Os comissários de bordo também sugerem contar os assentos entre você e a saída de emergência quando estiver sentado. Isso ajudará caso não haja outras orientações disponíveis. Se um raio atingir o avião, os passageiros não sentirão. Toda a aeronave é coberta com revestimento de alumínio que conduz corrente elétrica e não a deixa entrar. Essa proteção é testada usando um simulador de raios. As janelas do avião são redondas porque a pressão do ar é distribuída uniformemente dessa maneira. Se fossem quadradas, fortes correntes de ar se acumulariam nos cantos das janelas, despressurizando a cabine, e isso é ruim. Não pense que você se torna intocável se for ao banheiro do avião. A porta do banheiro pode ser aberta do lado de fora. Geralmente há uma pequena trava na parte superior da porta que permite que a tripulação da cabine o tire de lá. É útil para quando se desconfia que alguém está fazendo alguma coisa ilegal no banheiro e para ajudar aqueles que não se sentem bem e, por exemplo, desmaiaram lá dentro. Sim, vamos evitar isso. As asas do avião piscam luzes vermelhas e verdes à noite para mostrar a direção em que o avião está indo. A luz verde está sempre na asa direita e a vermelha está na esquerda. Os pneus de aviões são projetados para suportar 4 a 5 vezes mais pressão do que realmente experimentam ao pousar. É mais provável que a roda quebre do que o pneu.
Os pilotos sempre têm refeições diferentes. Isso é necessário para reduzir o risco de intoxicação alimentar. O voo ainda pode correr bem se um dos pilotos estiver mal devido a uma comida contaminada, mas vai ser difícil se os dois pilotos não estiverem em condições. Evite que ambos comam peixe. Algumas companhias aéreas não permitem que os pilotos tenham barba. Os pelos faciais podem impedir o encaixe seguro da máscara de oxigênio, e os pilotos devem sempre permanecer conscientes. Os assentos são azuis na maioria das aeronaves porque essa cor acalma as pessoas. Também é fácil manter limpo. O barulho estrondoso que você ouve após embarcar no avião é bagagem sendo carregada na aeronave. O compartimento fica bem abaixo da cabine, então às vezes pode soar bem alto. Na maioria dos voos com mais de 7 ou 8 horas, os pilotos têm acesso a um assento de descanso especialmente projetado dentro ou perto do cockpit. Os comissários de bordo geralmente têm uma seção da cabine reservada para eles, e às vezes é separada das áreas de passageiros. Algumas aeronaves maiores até têm quartos privados para a tripulação acima ou abaixo da cabine principal. As asas da maioria das aeronaves de passageiros estão localizadas na parte inferior do avião. É chamado de asa baixa. Primeiramente, se você instalar o motor sob as asas baixas, ele estará mais perto do chão e mais fácil de reparar. Em segundo lugar, as asas assumirão parte do choque em caso de um pouso forçado. E se o avião cair na água, as asas se tornarão um travesseiro que salva vidas. Por sinal, um avião pode ficar flutuando de 10 minutos a 60 horas. Tudo depende do modelo do avião, das condições climáticas e das habilidades do piloto. A maioria dos aviões é branco porque essa cor reflete melhor os raios solares e o corpo da aeronave não esquenta tanto. Além disso, é mais fácil de se ver danos no branco, e tinta branca é simplesmente mais barata. Cintos de ombro parecem mais seguros do que apenas um cinto de cintura, mas não no caso de aviões. Quando o avião entra em turbulência, ele é jogado um pouco no ar. O cinto simplesmente o manterá no lugar em caso de agitação mais severa. Cintos de ombro exigiriam mais espaço entre os assentos, e isso não se justifica em um avião. Em um carro, o impacto geralmente é muito mais forte, então você precisa do cinto de ombro para não sair voando pelo para-brisa. Os assentos dos comissários de bordo têm cintos de ombro, mas isso porque são muito menos confortáveis do que os dos passageiros. Eles são mais estreitos e posicionados de frente para os passageiros. Os comissários de bordo precisam de proteção extra simplesmente para não cair de seus assentos se o avião tremer forte demais. Além disso, eles têm que ajudar a direcionar as pessoas durante uma possível evacuação, e para isso precisam estar em ótima forma. Talvez você tenha notado que entra sempre no avião pelo lado esquerdo. Em primeiro lugar, o capitão geralmente se senta desse lado. Dessa forma, é mais fácil para o capitão alinhar o avião com a ponte no terminal. Além disso, a aeronave é alimentada e carregada com a bagagem do lado direito. Se os passageiros entrarem pela esquerda, a tripulação pode fazer seu trabalho sem que seja perturbada. Quer ter um vislumbre de como será voar no futuro? Então você está no lugar certo. Beliches deitados na classe econômica, veículos voadores verticais, serviço de refeições a bordo com tecnologia de IA. Aperte o cinto e vamos começar nosso voo. Mas primeiro preciso perguntar, você já ouviu falar do prêmio Crystal Cabin? Ele é como o Oscar do design de interiores da aviação. E aqui estão alguns dos vencedores mais recentes. Conheça o Skynest, uma cama deitada para pessoas que viajam na classe econômica. Esses ninhos devem ser usados em voos de longa distância. O design é baseado em uma ilha de cápsulas para dormir, localizada no meio do avião. E você pode reservar um horário de 4 horas se quiser tirar um cochilo de verdade durante o voo. A melhor notícia é que esse design provavelmente será introduzido no próximo ano. Ao viajar na classe econômica premium em rotas longas, você poderá usar um design de assento mais inteligente. Ele inclui cadeiras mais largas e apoios de braço duplos, o que significa o fim da disputa por espaço com seus vizinhos. Além disso, haverá fileiras totalmente flexíveis com almofadas que podem ser elevadas, criando camas que se deitam. O grupo Lufthansa prometeu que os passageiros premium poderão reservar suítes com camas de casal e viajar em assentos com aquecimento ou resfriamento controláveis por temperatura. Como você pode ver, atualmente as empresas estão trabalhando arduamente em novos designs de cabines de aeronaves, o que pode afetar todo o futuro das viagens aéreas. No momento, elas se concentram na experiência dos viajantes. Como resultado, temos alguns produtos surpreendentes, as suítes de primeira classe da Singapore Airlines ou a cabine La Première da Air France, que é uma das melhores de primeira classe nos céus.
Ela contará com suítes equipadas com sofás e cadeiras separados, e cada uma terá 5 janelas ao longo da parede. Isso a tornará a mais longa desse padrão do mundo. Já a Airbus patenteou a ideia de uma experiência de voo mais interativa, especialmente para aqueles passageiros sortudos que ocupam assentos na janela. Com a ajuda de um equipamento especial de rastreamento ocular, poderão ser destacados objetos importantes para os quais você está olhando e fornecidas informações detalhadas que aparecerão em uma tela semi-transparente na janela. A patente também afirma que será possível enviar dados para dispositivos conectados por Bluetooth ou Wi-Fi. Dessa forma, as decolagens e aterrissagens se tornariam muito mais emocionantes e você poderia obter informações sobre um novo país ou cidade. A Qatar Airlines, por sua vez, teve a ideia das K-Suites. É assim, nas laterais, há suítes individuais, enquanto a parte central pode ser transformada. O cliente pode escolher uma suíte dupla para viajar com o parceiro, um espaço privado ou até mesmo mover as paredes e transformar o local em uma suíte quádrupla, que pode ser utilizada para uma reunião. Também pode haver algumas melhorias na classe econômica. Elas certamente trarão mais conforto, especialmente em um voo de longa distância. Uma empresa chamada Zodiac Seats registrou uma patente com base em uma configuração de assentos em zigue-zague. Observe este corredor, que contém 13 e 4 assentos, cada um deles voltado para a direção oposta. Isso permite muito mais espaço para os ombros do que os bancos normais. Além disso, os passageiros têm muito espaço para as pernas. Sim, algumas pessoas podem se sentir um pouco desconfortáveis em ter que ficar de frente para o vizinho por mais de 8 horas seguidas. Mas será que essas melhorias de espaço não valem a pena? Agora, você deve saber que se movimentar pela cabine enquanto os comissários de bordo estão servindo refeições e bebidas é um pouco complicado. Sem contar que é preciso comer em um horário específico com todos os outros passageiros, ou se não estiver com fome, não fazer a refeição. Bem, os robôs podem ser a solução. Uma empresa sugeriu o uso de cápsulas de tamanho perfeito que poderiam deslizar ao longo de um trilho no meio do corredor, entregando bebidas e alimentos pedidos pelos passageiros. Dessa forma, você poderia receber sua refeição no momento em que achar mais adequado, sem sair do seu assento. Essa solução provavelmente resolverá os problemas com o serviço de refeições. Melhor ainda, pode permitir menos cozinhas em aviões grandes. Infelizmente, essa ideia foi registrada há 60 anos e ainda não foi implementada. Portanto, talvez ela não seja tão boa quanto parece. Outra ideia relacionada ao serviço de refeições a bordo inclui o uso de IA. De acordo com seus criadores, a tecnologia registrará o que os passageiros deixam em suas bandejas e, posteriormente, usará esses dados para sugerir vários planos de refeições nos voos seguintes. Embora essas inovações pareçam tornar a viagem muito mais confortável, elas não são exatamente revolucionárias. Mas veja essas: a aeronave de decolagem e aterrissagem vertical. O conceito de cabine de táxi aéreo do Hyundai Transys otimiza o espaço e prioriza sua privacidade em uma cabine compartilhada. Se estivermos falando de voos curtos, há o City Airbus Next Gen. Trata-se de um veículo totalmente elétrico, de decolagem e aterrissagem vertical com 4 assentos, baseado no conceito Lift and Cruise. Ele pode operar dentro de uma faixa de 80 km e a uma velocidade de cruzeiro de 120 km por hora. Outra perspectiva incrível são os aviões comerciais com copilotos ou até mesmo pilotos por inteligência artificial. Alguns especialistas afirmam que as aeronaves poderiam ser comandadas de forma totalmente automatizada. No entanto, nem todos concordam com essa ideia. Um piloto habilidoso faz parte de um sistema de segurança complicado que reduz os riscos e mantém os passageiros seguros. Os pilotos precisam ser navegadores, técnicos, engenheiros e especialistas em meteorologia. Em um dia normal de trabalho, lidam com a equipe de solo, outras tripulações, tripulação de cabine, controle de tráfego aéreo e passageiros. É muita coisa. E não se esqueça de que devem se comunicar bem não apenas em termos de aviação, mas também em um nível interpessoal. A IA será capaz de fazer o mesmo? Só o tempo dirá. Mas vamos voltar às ideias mais ousadas sobre o futuro das viagens aéreas. Alguns especialistas acreditam que, por volta de 2040, será possível fazer uma viagem em um avião hipersônico. Muitas pessoas acham que essa era terminou em 2003, quando a aeronave comercial Concorde foi desativada depois de décadas sem lucro.
Mas parece que a situação pode mudar em breve. Os novos supersônicos voarão a alturas incríveis e sua velocidade provavelmente será pelo menos 6 vezes maior do que a de qualquer outro avião de passageiros. Viajar de Nova York para Londres, nesse caso, levará menos de 2 horas. Em comparação, hoje esse itinerário demora 8 horas. No entanto, há um problema: as passagens custarão muito caro. E estatisticamente, as pessoas tendem a priorizar o preço em detrimento da velocidade. Portanto, os especialistas não acreditam que muita gente estará disposta a pagar alguns milhares de dólares para ir de Londres a Sydney em 4 horas. Além disso, esses aviões precisarão de muito combustível de hidrogênio líquido, e no momento ele não é barato. A propósito, talvez você não reconheça os aviões de 2050. Essas máquinas voadoras continuarão mudando nas próximas décadas, e há grandes chances de que, em algum momento, as janelas começarão a desaparecer. Dessa forma, as aeronaves se tornarão mais fortes e mais adequadas para altas velocidades. As janelas tornam o conjunto mais pesado, o que resulta em maior consumo de combustível. Não é à toa que os aviões de carga não têm janelas. As aeronaves também se tornarão mais elegantes e provavelmente serão cobertas com painéis solares. Há ainda um conceito de uma delas com cabine feita de polímeros transparentes. Não sei quanto a você, mas eu jamais embarcaria em um negócio assim. Me fale sobre a aerofobia. As chances são de que, em algumas décadas, veremos um hipersônico com um motor a jato que pode se transformar em um foguete capaz de voar para o espaço. O oxigênio líquido seria injetado no escapamento, transformando o motor em um foguete. Isso ajudaria a aeronave a atingir velocidades enormes. E na volta, o motor se tornaria novamente um motor a jato comum.